Hoje é o dia do aposentado. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque nós estamos falando de um universo gigantesco. O nosso país, de acordo com o censo do IBGE do ano passado, de 2021, dá conta de que são 26 milhões e 200 mil aposentados no país. Mais de 20% continua trabalhando. Então são números diferenciados e detalhe, a maioria é gente que já tem um pouco mais de 56 anos, ou seja, é um perfil diferenciado dos aposentados que surgirão daqui para frente por conta das mudanças nas leis trabalhistas e na lei da Previdência. O Fred está na linha para conversar com a gente hoje sobre isso e eu acho muito importante nós falarmos de aposentadoria, principalmente em meio a tantas mudanças, porque não significa apenas você ter uma renda garantida, mesmo que menor do que o que você imaginava, e continuar a sua vida sem trabalho ou optando pelo trabalho quando necessário, o que acontece com a maioria das pessoas que optam por isso. Mas é uma mudança também na sua mente, uma preparação que você precisa fazer para começar a viver esta nova fase com qualidade de vida. Porque muitas pessoas esperam tanto, né, Fred, a aposentadoria, trabalha a vida inteira e tem sonhos depois da aposentadoria e muitas vezes essa ansiedade pode provocar situações que causem muito mais dor, tristeza e pânico do que, na verdade, a alegria de poder ter mais tempo para ficar com quem se ama, né? Obrigada, Fred, você está aqui mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Keila. Boa tarde, pessoal do De Bem com a Vida. Pois é, a aposentadoria, depois de tanto tempo, né, de tantas décadas de investimento profissional, é a hora de resgatar, de ser recompensado por esse descanso, né, a oportunidade de fazer os projetos pessoais. Mas é importante que ocorra uma preparação, um planejamento para se aposentar. Vamos lá. O nosso cotidiano, boa parte dele é absorvido pela nossa atividade profissional, os nossos horários, as nossas demandas, tudo que a gente coloca no nosso cotidiano tem uma correlação com o trabalho. É por isso que eu falei, né, Fred? Só te interrompendo, é por isso que eu falei que essa mudança repentina, a pessoa tem tanto aquela ansiedade de, eu vou ficar mais tempo fazendo as coisas, e muita gente se vê sem ter como preencher esse tempo quando decide ficar mesmo em casa, né? Isso, conforme você comentou, é como se fosse preencher uma lacuna, né, de tempo. E aí é importante que seja avaliado, né, inicialmente, os meus recursos financeiros, esse planejamento, se está de acordo com os gastos que eu vou ter, porque quanto a gente mais maduro, mais velho a gente vai ficando, aumenta o número de gastos com medicação, com saúde. O nosso ambiente também familiar, se as nossas relações familiares são positivas, porque a gente vai passar mais tempo dentro de casa. E tem uma coisa que é fundamental, nós seres humanos temos a necessidade de nos sentirmos úteis. Então é muito comum que as pessoas se aposentem sem planejamento e desenvolvam quadro de depressão, quadro de ansiedade, né? Em alguns casos perde-se o desinteresse até mesmo pela vida. Então é fundamental que ao deixar a minha vida profissional, encerrar um ciclo, eu tenha aí estabelecido um planejamento, projetos pessoais, interesses, hobbies, sonhos, metas de curto, médio e longo prazo, para conseguir fazer a minha aposentadoria de forma mais feliz, de forma a aproveitar essa fase da vida. Fred, como e quando eu começo esse processo de, vamos dizer assim, de mudanças mesmo, né, de transição? Eu já sei, por exemplo, agora com as mudanças todas na lei da Previdência, as pessoas já conseguem ter essa noção. No ano passado, retrasado, houve essa mudança, então uma confusão para algumas pessoas que tiveram que estender mais o tempo e tal. Mas se eu já sei que daqui, por exemplo, 2 anos eu vou me aposentar, é preciso que eu comece a pensar nisso agora, principalmente se eu fizer parte desses 20% que precisa continuar trabalhando? Perfeito. Bem, eu sugiro começar pelo menos 1 ano antes de preparação, tá? Certo. Keila, algumas empresas existem um plano chamado de PPA, que é Plano de Preparação de Aposentadoria. Tá. Então a empresa ela coloca o colaborador antes de se aposentar num programa, num projeto, e vai trabalhando ele de forma psicológica, de forma emocional, trazendo para ele reflexão do que ele vai fazer com aquele período que ele vai se aposentar, com aquele período que ele vai ter tempo agora de sobra.
Para as pessoas que querem continuar trabalhando, ou seja, elas querem continuar no mercado de trabalho, a gente tem algumas sugestões. Então, primeiro, você pode focar em trabalhar em projetos. Em vez de ter classicamente a carteira assinada, você pode trabalhar com um projeto. Vamos entender projeto como um plano que vai ter início, meio e fim. Consultorias geralmente é uma boa opção, dependendo das pessoas e do grau que elas estão dentro de uma empresa. Então eu posso ser um consultor, eu posso ser um mentor. Mas o que é um mentor? É alguém que tem algum conhecimento a mais e que pode dividir com alguém que ainda está em formação da sua vida profissional. O mercado também busca especialistas, então às vezes a pessoa ela se aposentou, mas ela tem tanta especialidade naquilo que a empresa gostaria, e é se manter sempre atualizado. Muitas vezes, Keila, eu não vou ter um trabalho que vai me devolver um recurso financeiro, mas se for para minha saúde mental, psicológica, social, se eu vou ter uma ocupação, o trabalho voluntário nesse caso também é muito bem-vindo. Se eu tenho condição de fazer isso, né, Fred? Na verdade, você se sente muito mais útil até, né? Com o trabalho voluntário. Se existe essa possibilidade financeira, né, é uma boa opção, né? Perfeito. E sentir-se útil é fundamental para o nosso aumento das nossas emoções positivas e que vai aumentar o nosso bem-estar. Vamos entender sempre bem-estar associado à felicidade, partindo de uma psicologia chamada psicologia positiva ou psicologia da felicidade. Quando eu aumento o nível de emoções positivas e o meu bem-estar, eu aumento o meu nível de felicidade. Agora, existe também a reorientação profissional para as pessoas que se aposentam, e aí vem os psicólogos organizacionais, vem os mentores de carreira, vem os coaches, que eles ajudam também essa pessoa a fazer essa preparação do que ela quer fazer agora com esse tempo que está livre para ela poder investir em uma nova oportunidade ou desenvolver algum novo projeto, tá? No Brasil a gente ainda tem essa questão, esses tabus em relação à idade, mas a gente tem que pensar que em outros países isso também não é muito comum, e a gente pode sim se aposentar e, se for do meu interesse, continuar trabalhando, olhando e entendendo o mercado e as possibilidades que a gente tem. Fred, a maioria das pessoas ainda se aposentam com uma média de 56 anos. A gente pode considerar jovem o suficiente para recomeçar num outro tipo de projeto para que se sinta ainda melhor e mais útil? Keila, eu sou uma pessoa que trabalha com a perspectiva sempre otimista. Então eu já vi pessoas que fizeram guinadas de carreira muito interessantes. Para você ter uma ideia, uma pessoa que formou comigo, que não está mais entre nós, ela formou como psicóloga aos 60 e começou a clinicar aos 61. Meu Deus! Então, ela foi um exemplo para todos nós que tínhamos aí anos mais novos do que ela, na época, no caso, na ocasião. Ela não está mais entre nós, mas ela começou a realizar o sonho dela aos 55, finalizou aos 60 e começou a trabalhar aos 61, e uma excelente psicóloga. Então, as pessoas que se apresentam aí com 55, 56, agora para frente não significa que a minha vida profissional terminou. Isso vai depender do quanto de motivação, determinação e investimento que você quer conduzir na sua carreira. Por outro lado, as empresas têm também um certo receio de contratação, porque se está aposentado pode ser que a pessoa inicie um projeto, uma atividade e depois abra mão, e aí eu tenho um processo de recrutamento e seleção. Mas a gente tem que lembrar também que profissionais com essa faixa etária têm muita experiência. E as empresas, como têm contratado muitos profissionais júniores, às vezes se arrependem porque não têm a maturidade e não têm a responsabilidade para conduzir os processos e os projetos que são necessários. Por isso que essa mescla na idade dos funcionários é super importante, essa troca, né? Porque a gente já falou sobre isso aqui, você tem a juventude totalmente informatizada e tecnológica, e tem a sabedoria daquele que já é mais velho e não tem tanta acessibilidade, ou melhor, acessibilidade não, mas facilidade no trato com a internet. Então, na verdade, essa troca é o ideal, né? As equipes com diversidade de idade, são pensamentos diferentes, olhares diferentes, e as empresas fazem isso não só porque elas entendem que se é interessante, mas porque você também tem pesquisas que entendem que onde tem times mais diversos, você tem mais nível de criatividade, inovação, produtividade. E para você que está escutando aí e gostaria, está pensando em se aposentar, uma das coisas que eu acredito que são fundamentais na nossa vida é o planejamento. Pense exatamente o que você vai fazer daqui para frente com o seu tempo, com seus recursos financeiros, o que você vai fazer a título
de sonhos que você tem, porque nós somos motivados à conquista de sonhos, realizações e projetos. E ter uma vida sem esses elementos fica uma vida desinteressante, fica uma vida triste. E considerando que a expectativa de vida só aumenta, né, Fred? Então eu vou ter mais tempo para fazer as coisas, porque sem fazer nada, eu corro o risco de prejudicar essa expectativa de vida e ter uma vida nada saudável, mesmo tendo mais tempo, né? Uma vida nada saudável e uma vida onde eu não consiga desenvolver o meu potencial. E aí tem uma outra coisa interessante. Eu que trabalho com avaliação de perfis comportamentais, personalidade para empresas, trabalho há tantos anos, nós muitas vezes desconhecemos o nosso potencial como um todo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente não sabe que tem determinada habilidade para desenvolver uma outra área. Então é muito comum hoje em dia, inclusive, que as pessoas terem um emprego formal e elas se realizarem com uma segunda opção, com uma segunda oportunidade, com um trabalho paralelo. E isso vai fazendo com que as pessoas tenham um senso de utilidade. É verdade. Fred, muito obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez, uma alegria te receber, espero que em breve você esteja aqui pessoalmente. Vou deixar os contratos, eu já sei que você vai estar aqui o mês que vem, né? Nós vamos combinar de tê-lo aqui conosco, sim, você sempre ajuda demais a gente. Contatos do Fred aí na tela para você, o Instagram Fred Figner está aí na tela e pelo site também tem muitos artigos informativos, vale a pena você acompanhar e também tem todos os contatos do Fred para você marcar um horário com ele também para que ele possa te orientar. fredfigner.com.br. Um beijo, querido, obrigada. Beijo, um abraço, pessoal.